Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Lucas de Freitas e hoje vou apresentar um trabalho que foi desenvolvido na disciplina Metodologia do Ensino de Literatura, tá? Vamos falar sobre o diálogo entre literatura e cinema e trabalhar o conceito de naturalismo, zoomorfismo e o contemporâneo, tá? Esse trabalho também tem como autor Marina Salles Bandeira de Almeida e Antônio Carlos Batista da Silva Neto. Bem, dentro dos objetivos da nossa oficina, o objetivo geral foi promover o diálogo entre o romance O Cortiço, de 1890, e o filme Amarelo Manga, né, de 2002, aproximando os estudantes da educação básica do cânone literário. Dentre os objetivos específicos, eh, ficou estimular a formação de leitores críticos, compreender a estética naturalista e compreender a noção de zoomorfismo enquanto uma função estética, tanto no livro quanto no filme. Bem, como base teórica, nós nos sustentamos sobre a BNCC, com a ideia de letramento literário e a utilização de vários gêneros para o desenvolvimento da competência leitora. Bem, Ítalo Calvino também serviu como norte para pensar a ideia de por que ler os clássicos. Então, ele comenta que os clássicos são livros que trazem consigo as marcas da leitura que os precedem e traz também os traços que deixaram na cultura. Então, a importância, né, de ler os clássicos, além do prazer de lê-los. E a ideia também de Antônio Cândido que a literatura como instrumento poderoso de instrução e educação. Então, a ideia é como trazer os clássicos para a leitura do contemporâneo, né? Um texto que tem mais, sei lá, mais de 100 anos, como é que a gente consegue conectar através de um filme para fazer com que aquilo ali se torne interessante para os alunos? Bem, dentro da oficina literária, trabalhamos as tecnologias digitais de comunicação, trabalhamos também com as metodologias ativas de sala de aula invertida, aprendizagem em pares ou times. E aí usamos o Cortiço, né, de Aloysio de Azevedo, o romance, e o filme de Cláudio Assis e Ayrton Lacerda, o Amarelo Manga. E a ideia de, através do conceito de isomorfismo, trabalhar a intertextualidade. E as habilidades que tentamos desenvolver nos alunos foi essas que estão apresentadas aí nesses códigos. Bem, como metodologia, a primeira etapa fizemos um debate especificamente sobre o filme, né? Já que o filme é mais contemporâneo, a ideia era trazer primeiro o contemporâneo para depois a gente poder acessar o texto clássico. Então, a- foi disponibilizado o trailer, tá? E o filme completo para os alunos através do Google Drive e a ideia era que eles assistissem o filme para a gente poder trabalhar em sala a discussão. E aí usando a metodologia de sala de aula invertida. Bem, na segunda etapa, fizemos a leitura de um trecho um capítulo, quer dizer, do Cortiço, para poder, mandamos para eles, né, em PDF, para eles poderem ler e discutir em sala mais uma vez, usando a metodologia ativa de sala de aula invertida. Então, eles leram esse capítulo, e aí a gente discutiu um dia separadamente o Amarelo Manga, e depois discutimos esse capítulo do Cortiço. Na terceira etapa, aí trabalhamos as questões temáticas, né, do naturalismo, o zoomorfismo e a ideia do contemporâneo. Então, com a finalidade de promover uma reflexão sobre violência econômica sofrida por sujeitos que viviam no submundo das habitações empobrecidas e marginalizadas, né, tanto no Cortiço quanto no Amarelo Manga, a ideia de pensar como na estrutura narrativa, na estética do naturalismo, foi construído os personagens do filme e do romance através de semelhança com os animais, né? Mas essa semelhança negativa, de parecer que nós somos instintivos e somos construídos a partir do animalesco, né, de forma negativa. Em relação aos resultados dessa oficina, houve uma falta de participação ativa e do comprometimento com as atividades por parte dos alunos, que muitas vezes não assistiu o filme e não leram o capítulo anteriormente, tivemos um pouco de dificuldade, tivemos que na hora improvisar, ler um trechinho e assistir um pedacinho do trailer e tal. Mas, positivamente, os poucos que participaram ficaram interessados sobre o livro. Né? O filme já chamou a atenção deles e o livro foi uma coisa que despertou neles o interesse. Né? Bem, como conclusão, pensamos o seguinte: apesar de não ter sido tão proveitoso quanto imaginávamos, né, é, eu acho que a oficina tem um potencial muito grande para despertar nos alunos o interesse pela leitura dos clássicos. E aí acredito que foi bem positivo no final das contas. E aqui as referências, quem quiser dar uma olhada, e muito obrigado pela atenção.